Salve, salve, muito boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Ferri. Eu sou o Felipe Corleta, co-host desse podcast. Queria começar aqui sempre mandando um beijo, um abraço muito especial para os nossos patrocinadores Minerva Foods. Desde o episódio número 1, Minerva Foods aqui com a gente. Os melhores churrascos são sempre com carnes da Minerva Foods. Um abraço para o Edson Tickle, para a família Queiroz, para todo mundo lá da Minerva que nos apoia aqui nesse projeto. E Adapta.org, uma empresa de tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia aqui, temos um convidado do setor de tecnologia, mas a Adapta é a maior empresa brasileira de IA generativa, não para de crescer. Mais de 2.000 assinaturas provenientes do podcast, são mais de 150 mil assinantes. É uma super startup brasileira, Adapta. A gente usa demais os sistemas da Adapta aqui na empresa, aqui no podcast. Então, se você ainda não conhece, tem link aqui na descrição do vídeo para você conhecer melhor o trabalho da Adapta. E sem mais delongas, queria dar as boas-vindas aqui ao Rafael Ferri. Rafael Ferri, bem-vindo. Muito boa noite, episódio número qual? É perto de 90. Cá estamos com mais de 3 milhões de inscritos. Essa é a audiência mais qualificada do Brasil. Temos o homem da cybersecurity no Brasil aqui hoje. E o cara tem as maiores máquinas da América Latina na garagem. O Instagram dele é só carro top. Nunca me convidou para andar em nenhum das... Porque tem medo que eu bata o carro de 10 milhões de reais. Está aqui o nosso convidado Alberto Leite. Alberto, eu começo o podcast. Queria agradecer demais a tua presença. Sei que tu é extremamente ocupado. Para te perguntar uma coisa, muitos dos maiores investidores do mundo falam que a cybersecurity é a maior tese de investimentos para os próximos 10 anos no mundo. Tu concorda? Não concorda? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Felipe Ferri. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja muito legal, inclusive para a audiência aí. Bom, sobre a tua pergunta, cara, eu acho que sim. Aliás, eu estou nesse negócio apostando nisso há 15 anos. O que a gente vê é o nível de sofisticação dos ataques estão muito mais elevados. E aí a culpa não é da IA, né? É só uma ferramenta que facilitou a vida dos atacantes. Veja você o que está acontecendo do ponto de vista de notícia, né? A gente toma conhecimento com muito mais frequência de notícias que não são agradáveis. Invasões, fraudes, sistemas manipulados, sistemas apagados, sequestro de dados, sequestro de sistemas. Isso a gente vai, infelizmente, ouvir com mais frequência. É pouco provável que não. Em função disso, a indústria vai precisar de mais investimento, vai ser, o nível de necessidade dessas soluções será maior, o espaço no budget será maior. Nós, por exemplo, defendemos que nas grandes empresas, aqueles que, no nível Brasil, faturam mais de R$1 bi, você tem que tirar a cibersegurança de um custo de budget, de um orçamento de despesa. Você tem que botar como custo de negócio. É como se fosse ele saísse da margem EBITDA e fosse para margem de contribuição. Porque cada unidade vendida se aloca algum dinheiro no cibersegurança. Porque é o único jeito de você, no meio do caminho, dizer, eu vou tirar o pé do acelerador porque a margem não está tão boa e e você piorar a tua situação num episódio de ataque. Espero que não. Espero que ninguém passe por isso, porque quem está nos ouvindo já passou por algum tipo de ataque de cibersegurança, sabe? Eu já passei. É horrível. A sensação de impotência tremenda. Você se questiona o que eu fiz de errado. 10 dias de pânico. É um show de horror. Sem acesso ao sistema, sem clientes, um show de sem horror. nada. Então, dito isto, assim, eu não posso dar conselho de investimento para ninguém, mas eu falo por mim, eu acho que quem apostar nesse setor vai se dar bem. Mas qual é o faturamento que a empresa precisa ter para ela começar realmente a ter um investimento mais forte em cibersegurança? Porque as pessoas têm a percepção de que não é um assunto importante. É verdade. No mundo pessoa física, as pessoas às vezes não dão muita bola para esse tema porque acha que está longe. Mas isso é exatamente igual à vida física. Você não dá bola até o dia que você é assaltado. Você usa o relógio, usa onde não pode, usa o celular também onde não pode, vai numa rua
que é perigosa, acha que não vai acontecer, que nunca acontece, e acontece, infelizmente. Mas, dando números à tua pergunta, eu acho que qualquer empresa hoje, assim, acima de 100 milhões de reais de faturamento, deveria destacar 2% de orçamento para esse assunto. Ou seja, o que eu estou dizendo não é um número astronomicamente alto, mas é um percentual de você gerar proteção. Eu tenho vários amigos assim que, infelizmente, passaram por situações de ataques e começam a gastar muito mais do que deveria, porque é tomado pelo nervosismo, pelo pânico. Então, aí já erra a dose demasiado e começa a ter excesso de sistema, excesso de investimento na tese própria de proteção. Mas eu acho que você ficar 2%, e se você for do setor crítico, energia, banco, telecom, acho que você tem que encostar mais para os 3% do faturamento do que para 2%, se você é da atividade crítica. Assim. Banco? Nenhuma financeira ou banco deveria gastar menos que isso. Não faria sentido, pelo menos para mim, não faria nenhum sentido você gastar menos que isso. Fala Gente, deixa eu só, antes de tu apresentar, fala o caso mais sério que tu viu no Brasil de ataque eu posso te hacker que prejudicou uma empresa, e qual foi o tamanho do prejuízo que a empresa teve com um ataque hacker? A gente, um mês atrás, a gente passou 20 dias atrás, a gente passou por esse problema do Banco Central, né? Foi um problema que a gente não sabe ainda exatamente a extensão, mas é alguma coisa entre 500 milhões e 900 milhões. Então, eu já vi também aqui, também eu vou falar coisas que são públicas, né? O Laboratório Fleury passou por 2 ondas de cyberataques muito severas, né? E eu estou falando de 2 setores, saúde e financeiro, que são muito visados, são extremamente visados. E esses 2 no Brasil são super significativos. Um pela agressividade, que é o Fleury. Foi muito agressivo, o sequestro dos dados e tal. Foi algo bem agressivo e foi muito perto um incidente do outro incidente. E o da BMP, que está conectado lá no Banco Central, foi o volume de dinheiro muito expressivo, inclusive para o mundo. Você está falando aí de 100 a 200 milhões de dólares, é um volume... até para o mundo super relevante de cyberataque. Mas no mundo tem cyberataques aí de 2 bi de dólar, 1 bi de dólar, um negócio absurdo. E tem um detalhe, né? Diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas abertas brasileiras, elas não precisam dizer a extensão, a profundidade, o detalhamento do ataque. Elas não são obrigadas a dizer. O que eu acho um erro. Se a companhia é pública, você deveria mencionar a sua base acionária, as extensões, porque esses números, normalmente, ele tem 2 dimensões, o ataque em si e após o ataque. Após o ataque é o recovery do sistema e o quanto você vai gastar dinheiro para se reorganizar. Então, tem um impacto importante nas finanças da companhia. E segundo, para medir o nível de dano, né? Então, estamos falando de quê? De que tipo de dado foi exposto, como é que foi isso, qual é a amplitude desse ataque, né? Ele pegou que tipo de sistema, onde foi. Acho que é uma evolução. Acho que no momento que você divulga, você se obriga também a ser melhor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que os Estados Unidos colocou na CVM deles, e o que eu acho que aqui a gente deveria começar a parar para pensar um pouco nisso, para poder dar as extensões corretas dos problemas. Gente, muito obrigado de novo pela audiência. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos este conteúdo. O nosso convidado de hoje é o Alberto Leite, fundador e CEO do Grupo FS, um dos maiores ecossistemas de tecnologia e cibersegurança da América Latina. Sob a sua liderança, o Grupo FS se tornou referência no mercado, atendendo mais de 50 milhões de assinantes e liderando inovações digitais. Mais um empresário aí do setor de tecnologia falando com a gente no Café com Ferri. No mundo dos negócios, cada decisão importa, inclusive o que você veste. Por isso que eu e Ferri aceitamos aqui a parceria com a W-Shirt no Café com Ferri Podcast. Eles são o nosso novo patrocinador e fazem as melhores roupas básicas masculinas. Esse suéter aqui, por exemplo, é da W-Shirt. E se tu faz parte da nossa audiência, acompanha o nosso podcast, tem um cupom exclusivo para tu comprar com 10% de desconto lá na W-Shirt ou 15% se a tua compra for acima de R$600. Clica aqui para saber mais. Alberto, qual que é o erro mais comum
que o empresário e as pessoas físicas cometem e que as deixam vulneráveis no ambiente digital, que pode ser evitado, que, assim, de cara, quem começou a assistir o podcast já pode colher alguma coisa boa para se proteger? Bom, pessoa física talvez é mais fácil falar. Eu acho que o jeito como põe a senha de 4 dígitos, normalmente é numérica, é o erro que a gente olha mais comum e é um tipo de senha muito frágil. Eu acho que quem usa 4 dígitos de senha numérica deveria trocar imediatamente para pelo menos 6, juntando número e letra. Pelo menos. E aí você já consegue aumentar. O ideal é 12. Você precisaria de muito poder computacional para quebrar uma senha de 12. E clicar em links por qualquer pretexto, inclusive aqueles que... armadilhas clássicas. Olha, chegou uma encomenda do correio para você. Clica aqui para ver a sua encomenda. Isso, na pessoa física, é muito comum e a base de ataque passa muito por isso. Você vê que, assim, atacantes um pouquinho mais sofisticados, eles chegam a monitorar o Instagram das empresas. Então, sei lá, você vai lá, reclama com uma companhia aérea qualquer. Vai lá no Instagram dela, meu voo atrasou, não fui reembolsado, perdeu minha mala, qualquer coisa assim. O cara vai lá, manda um WhatsApp para você lá e diz, eu sou da empresa tal, eu vim aqui, me dá seus dados aí que eu vou achar a mala para você, eu vou resolver seu problema e tal. No final, eu falo assim, olha, eu vou mandar entregar a mala, me manda R$50 aí, que é o custo logístico de entregar a mala, e você está diante de um golpe, né? Que o cara pegou aquela informação lá no Instagram onde você tentou reclamar com a empresa. Então, assim, não tem bobo nesse assunto. O cara que está ali para te roubar, ele está estudando, ele está aprofundando, ele tá trabalhando, né? Ele está desenvolvendo tese. As empresas, o que a gente olha assim que mais machuca são as desatualizações de sistema. Às vezes a empresa tem um conjunto lá de sistemas que está super desatualizado, o Java está usando a versão errada, o PHP, que são linguagens de computação, está usando a versão errada, aquele sistema não está atualizado. Porque quando se atualiza um sistema, uma grande parte das atualizações de sistema é para fechar a brecha de segurança. Então, quando a Apple te manda lá, tem que precisar atualizar, se você lê aquele manual, claro que tem a inovação, né? Funcionalidades novas e tal, mas boa parte é correção de bug. Boa parte das atualizações de sistema são para corrigir bugs e falhas de segurança de todos os níveis, de todo tipo de granularidade. Então, assim, eu acho que quem está nos escutando aí, pede para o teu cara de TI e fala assim, cara, me dá uma lista aqui de todos os sistemas que tem, se estão atualizados, qual foi a última atualização. E pede para atualizar os sistemas e cria isso uma rotina. As pessoas físicas troquem essa senha imediatamente de 4 dígitos, porque as técnicas modernas, até pela digital que está no dedo, você tem tipo de luz que você põe contra o aparelho e mostra a marquinha do dedo na tela. E você não tem nem dificuldade para ver, porque você aperta ali o tempo todo, tem uma marquinha. É tão simples assim, tá? E qualquer software um pouquinho mais elaborado quebra uma senha de 4 dígitos. Qualquer software que não é nada demais, ele quebra. E essa história de que usar iPhone é muito mais seguro do que usar outras marcas de celular ou Android, é verdade? Ou é meia verdade. Assim, o que acontece é que, por muito tempo, a base da Apple no mundo foi muito menor do que a base de outros sistemas operacionais. Falando de uma coisa abaixo de 10% da cota de mercado. E o atacante lá, o hacker, o criminoso, o invasor, a pessoa que está tentando te molestar, ela faz conta econômica. Então, eu vou investir num ataque de um negócio que pega menos de 10% do mercado, ou vou investir em algo que pega 90% do mercado. Então, mais ataques eram originados dessa plataforma. O segundo ponto é que a Apple, eu vou tentar dar um exemplo mais para simplificar a vida aqui. Imagina que ela constrói o sistema operacional, pensa num arquiteto de um apartamento. O cara é arquiteto e decorador ao mesmo tempo. Então, ele constrói aquele apartamento e já visualiza onde vai estar o sofá, onde é o melhor lugar que está a televisão. É tudo muito bem planejado para um sistema proprietário. A Android, como é que ela é? Ela não tem aparelho próprio, a Google. Quer dizer, teve, mas muito pouco, o Nexus. Uma cota de mercado muito pouco. Quem usa Android é Samsung, LG, Motorola, são outros fabricantes. Ela tem que adaptar o sistema dela. É como se ela fosse um arquiteto que recebe decoração de outro apartamento. Você, quer aproveitar os móveis de outro apartamento. Então, você dá uma empurradinha no sofá ali, dá uma empurradinha para ajeitar, grosseiramente falando, obviamente, né? E você, a minha televisão tinha que ser um pouquinho menor, porque está desproporcional à sala. Mas, eu não quero botar outra TV, então eu vou adaptar aqui um pouquinho. Então, ela vai adaptando mais. Essas adaptações
eventualmente podem tornar o Android um pouco mais vulnerável. Que às vezes muitos produtos na loja da Android, eles às vezes têm backdoor. Backdoor é uma porta de saída não controlada, onde pode vazar dado. Mas, de maneira geral, hoje é quase a mesma coisa. Assim. O que difere muito hoje é o nível de atualização que essas plataformas dão às vulnerabilidades que são encontradas pelos atacantes. Então, quanto rápido você é para consertar? E hoje as duas estão muito próximas, as duas atualizam os sistemas de forma muito rápida, muito constante. Então, sendo objetivo, não há mais essa diferenciação de que é mais seguro, que não é. O que a Apple avança mais é na privacidade, que é uma coisa diferente de cibersegurança. Tem a ver, mas não é exatamente igual. Mas a privacidade na Apple é mais consistente, e aí é muito fácil entender por quê. E eu não estou julgando as empresas, não, mas uma vive de publicidade, ganha muito dinheiro de publicidade, e a outra não. Então, é melhor que eu tenha um sistema mais aberto, porque no final do dia tem um negócio de publicidade ali. E a outra não. Então, tem um negócio mais fechado, do ponto de vista de privacidade, e outra mais aberta. Mas as duas se protegem quase... não dá para dizer que uma é melhor do que a outra, não. Roberto, vamos... para as pessoas te conhecerem melhor... eu acho que a galera, como a minha audiência aqui é qualificada, os caras vão gostar muito de ouvir falar dos casos, mas a gente vai fazer o fechamento com os casos. Eu queria que tu contasse como começou a tua trajetória profissional até tu chegar a esse momento, desde o começo, primeiro negócio que tu fez, primeiro emprego, tu veio de uma família abastada, não veio, qual foi a tua educação? Porque aqui a gente tem bastante empreendedor também que gosta de ouvir as histórias, entender os percalços e tudo isso. Então, eu queria que tu contasse a tua história em detalhes. Legal. O que tu puder contar. Tem gente que não gosta de contar muita coisa, né? Mas o que tu puder contar, obviamente, para as pessoas te conhecerem melhor e entenderem a história, a tua história da tua empresa. Cara, assim, a minha vida profissional começou, por incrível que pareça, aos 13 para 14 anos, fazendo um jornalzinho do colégio chamado Elo Informática. Eu nasci numa cidade no Nordeste, a capital do Maranhão, São Luís. E você imagina a dificuldade no início da década de 90 de você achar alguém que mexesse, manipulasse, usasse computadores, né? Você imagina a dificuldade. E aí eu tive a ideia, como eu não achava ninguém que gostava daquele assunto, de criar um jornal estudantil para conectar as pessoas. Ele foi meu primeiro experimento com empreendedorismo e tal. E tem uma coisa até curiosa nesse negócio. Porque como é que a gente imprimiu o jornal, né? A gente falava com os donos de gráfica e levava lá, como fossem essas folhas que vocês estão aí, e levava... Bom, eu fazia tudo no computador, né? Mas chegava na gráfica não tinha nada de computador. Então, meio que os caras colavam aquele texto ali, a forma de diagramar era meio na mão, né? E aí passava nas impressoras, fazia uma cópia, e aquela cópia na impressora depois multiplicava por X cópias, que era o volume total da tiragem do jornal. E eu vi naquele momento, eu sempre dizia para os caras lá que ficavam me esperando à noite para eu levar meu jornalzinho lá para imprimir, e alguns eu dizia, pô, por que você não usa computador para diagramar? Tem um software aqui, na época a gente usava muito CorelDRAW. Pô, tem um software CorelDRAW, é fácil, eu te ajudo a mexer no software, vai ser muito melhor para você, você termina essa colagem, fazer tudo bonitinho e tal. E eu vi exatamente esse fenômeno da internet, de abertura da cabeça das pessoas, de mindset acontecer ali na minha frente. E eu vi depois outros ciclos acontecerem também. Mas esse primeiro ciclo que eu vi naquela época, era o advento da internet, bolha dos .com, naquela época, estava explodindo, começando a América Online, aquelas coisas, estavam acontecendo no mundo. E eu vi os primeiros caras entrando nessa coisa, cara, eu vou comprar um computador, vou estudar, vou me aperfeiçoar. Um ano e meio depois, eu voltava na gráfica. Ele já não era mais o cara da gráfica. Ele já tinha um birozinho de informática, onde ele formatava para outras gráficas. Já ele era um pequeno empreendedor. Que a computação, a tecnologia, o computador abriu, né, a cabeça dele. E ele era um microempreendedor. Ele tinha 3 funcionários, tinha uma secretária, tinha 7, 8 clientes de gráfica. E os outros que não fizeram aquilo, que não pegaram a oportunidade, estavam lá, continuando imprimindo aquele negócio, tal. Provavelmente essa profissão sumiu. Provavelmente, na gráfica, acho que não existe mais essa profissão. Bom, e aí eu saí para
estudar. E aí, quando eu terminei de estudar, eu fui trabalhar na Ambev, uma escola assim, super bacana, que não tinha nada a ver com tecnologia. Eu era Uma escola boa. era um homem de vendas, né? Então, eu era era um elo Fácil entre... de sair, difícil de entrar. Escola boa, assim... Fácil de sair, eu acho que hoje difícil de mudou muito, né? Mas naquela época mais raiz... Era um negócio bem tenso, assim. Mas eu aprendi muito com aquilo. Bom, e aí privatizou o setor de telecomunicações. Eu fui trabalhar em operadora de telefonia, já tinha um pouco de tecnologia, um pouco de vendas. E fiquei em telecomunicações, acho que até 2004, Mas trabalhava com vendas na Ambev. Na Ambev, eu era o que chamava... Eu acho que o nome é gerente de vendas e marketing, GVM. Que era o elo entre a fábrica e o distribuidor. Só que já cultura Ambev já tinha uma visão muito clara de que o distribuidor não era uma figura que queria olhar no longo prazo, dando um português bonito, polido aí. Os caras queriam ver os caras pelas costas, né? Os caras estavam pensando em fazer centro de distribuição direta. Então, assim, olhava aquele distribuidor ali como, cara, eu tô por enquanto com você, mas se eu olhar 5 anos para frente, não estou imaginando você nessa cadeia aqui, não. Mas eu era o elo entre essas duas pontas aí, entre a fábrica e o distribuidor. Basicamente, era o programa de excelência da Ambev, implementar na distribuidora. A Ambev sempre foi uma escola de acreditar muito na gestão, né? Então, repetição, gestão, números. Isso é uma base muito boa. De novo, eu não sei como é hoje, mas na minha época era muito legal. Você chegava na sede da empresa, às 10 para as 7 da manhã, e 7 da manhã tinha todos os dias a reunião matinal. Pô, a reunião de matinal, 7 da manhã, você gritando, vou matar a concorrência. Eu falei, cara, é sensacional. Às 7 da manhã, você naquela reunião matinal lá. Quem foi da Ambev e está escutando a gente deve saber bem o que é isso, as reuniões matinais que de novo, eu tô com uma fotografia de muitos anos atrás. Mas aí, de telecom, foi muito legal o telecom, porque ela funcionava quase como uma startup, né? O setor de telecomunicações tinha penetração de 3% da população, quando privatizou o setor. Então, você imagina que se um negócio de 3% de penetração, para hoje, 100% de penetração. O negócio cresceu a uma velocidade astronômica, né? E aí foi muito intenso, foi muito legal. Até que, em 2004, 2005, eu fui visitar meu pai no Natal. Meu pai mora lá em São Luís, né? Meus pais. E quando cheguei lá, a gente foi no supermercado fazer a ceia de Natal, estou dando esses detalhes, porque tem um contexto aqui. E meu pai cruzou com um senhor chamado senhor Nicolau, que era dono de uma fábrica de café. E o senhor Nicolau reclamou ao meu pai, conversa de corredor de supermercado. Vou fazer 80 anos, não tem para quem deixar meu negócio, plá, 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 plá. Um filho é médico, o outro mora nos Estados Unidos e não querem saber desse negócio, não sei o que fazer, porque eu estou ficando idoso, não tenho mais a mesma energia, e blá, blá, blá. Isso era véspera de Natal. Bom, resumo da obra. Dia 6 de janeiro eu tinha comprado o negócio. Saí de onde eu estava, na Telecom, montei esse negócio na fábrica de café, que não sabia nada de café, absolutamente nada. Mal e tomar um cafezinho. E aí a minha tese toda era uma cultura meio Ambev, né? Eu olhava aquele negócio ali e falei, porra, quanto de ineficiência tem nessa gestão, cara? Pô, o cara compra fornecedor tudo à vista, antecipado. E o cara vende com 90 dias para o pequeno comércio. Então, pô, só aí tem um dinheiro enorme de cash flow, de working capital nesse negócio. Pô, o cara usa o mesmo fornecedor de embalagem há 30 anos. Pô, na hora que eu botar uma competição, uma RFP aqui, eu vou baixar esse custo assustadoramente. E as minhas teses passavam muito para a gestão do modo Ambev. E também eu acreditava muito que a minha energia, a minha garra, e eu ia chegar em outros mercados, crescer o negócio, sair de uma condição regional para uma condição de competição nacional e tal. Eis que logo que eu comprei, fiz lá meus PowerPoints para levar lá para os caras. Porque uma indústria de café, processador de commodity em geral, 80% do custo é a commodity em si. 15% do custo é o que você gasta nas embalagens, para embalar o negócio. Embalagem, reembalagem. Qualquer processador de commodity é mais ou menos por aí. Pode variar um pouco em função do preço da commodity, mas é por aí. Resumidamente, os caras de café, quando olhavam meu PowerPoint, minha apresentação, que ia comprar o cara, que ia crescer o volume de venda, e que eu precisava de prazo, e parará, pororô.
os caras que vendiam café olhavam para mim e falavam assim, meu amigo, ó, deixa eu lhe contar com um negócio. Esse meu café aqui eu herdei do meu tataravô. Eu nunca dei prazo para ninguém. Você põe seu caminhão aqui, me paga, eu carrego seu caminhão. É assim que funciona. Porque... e aí, quando você tem um pouco de maturidade, olha assim em perspectiva, você fala assim, pô, você não pode imaginar que um cara que tem um preço variando a cada minuto na tela vai te dar prazo pelo um preço fixo combinado. Eu parti do pressuposto completamente errado. Uma certa inocência da minha parte, né? De acreditar que o negócio de crescer o volume de venda ia fazer o cara facilitar a minha vida na compra. Eu falei, cara, eu vendo commodity. Você me paga o preço que está na tela aí e eu te carrego o teu caminhão. Simples assim. E aí aquilo mudou tudo, porque parte da minha tese era o working capital me ajudar para crescer. Ou seja, eu tive que revisitar o plano de crescimento, porque já não precisava de capital meu e não mais usar a alavancagem do capital de terceiro, que era o fornecedor. Mas em aprendizados à parte, o negócio foi bom. Lá na frente a gente vendeu o café, eu vendi o café e deu tudo certo. E quando eu trabalhei no Você vendeu essa empresa? Vendi. Comprou? Eu vendi a empresa para um grupo chamado Maratá. Mas você comprou ela por 1 milhão? Comprei... talvez em dólar seja mais fácil falar. Acho que deu 2,5 vezes em 3 anos, em dólar. Ficou quantos anos com a empresa? Eu fiquei 3 anos. Eu entrei, cresci e saí. E aí, 3 anos depois... Mas esse capital que você comprou... Era todas as minhas economias enquanto executivo. Bônus e tal, mas eu tinha uns 2 apartamentos, vendi, botei no negócio. E o meu sócio no negócio era meu pai, que também pegou as economias dele e pôs lá. Era um negócio totalmente familiar, não tinha captação externa, venture capital, fundo, não tinha nada. Capital meu raiz. E do meu pai raiz e all-in, né? Se der errado, quebrou todo mundo. Dinheirinho do CDI no Banco do Brasil. Dinheirinho do CDI no Banco do Brasil. Inclusive, a minha virada nesse negócio foi o tal do Banco do Brasil. E eu vou te contar como foi isso. Eu assisti no Jornal Nacional em casa, a manchete lá no Jornal Nacional, olha, o governo entra com estoque regulador, a Conab vai abastecer o estoque de café porque o preço está subindo, não tem café, não sei o quê, geada, seca, blá. Falei, pô, Conab, estoque de café, onde está esse estoque de café? Bom, e a curiosidade do empreendedor vai. Cheguei no Paraná, na Conab, e o cara, gerente do armazém lá da Conab, falou, aqui é muito fácil comprar esse café que está aqui dentro. Você vai no Banco do Brasil, na agência, se cadastra, todo mês tem um leilão e você compra. Leilão? Mas como é um leilão? Não, os caras te informam lá, não sei bem como é a regra, não. Cheguei lá na agência do Paraná, vem aqui o cadastro do leilão da Conab, tal, o café que vocês vendem aí, estoque regulador e tal. O cara, pô, não. Tá aqui o cadastro, pô, preencheu o cadastro, preenche aí, assina, blá, blá, blá. Vai ter leilão dia tal. Mas como é que paga? Não, o senhor não precisa pagar nada, não. Você 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias para pagar. Aí tu fala, plim! Pô, é aqui que vai sair um comprador de leilão de café audaz, assim. E aquilo deu uma alavancagem enorme no negócio, porque, enfim, eu tinha o prazo para crescer. Enfim, eu conseguia capital para processar o café e vender, escalar, e etc. E ali foi quando a gente começou a chamar a atenção de todo mundo e aí foi vendido, eu vendi o café. Bom, e aí quando eu realizei esse investimento e ganhei esse dinheiro... Isso foi que ano? 2007. Quando eu realizei o investimento, uma das coisas que eu queria era empreender, mas já não mais assim, regionalmente. Eu queria voltar para a tecnologia e estar numa coisa mais com abrangência nacional, pensando grande e tal. E aí eu liguei para o pessoal do Banco Opportunity, que era do bloco controlador das empresas de telecomunicações que eu trabalhei. E falei, olha, aquele negócio que eu saí para fazer aqui, eu saí, vendi, contei toda a minha história, falei assim, eu estou disposto a encarar um projeto, assim, sócio de vocês, numa empresa de tecnologia, para empreender, se vocês tiverem alguma coisa em mente e tal. E eles tinham um ativo chamado SupportCom, que era uma empresa de tecnologia deles, que basicamente fornecia tecnologia para operadoras de telecomunicações, na época. E ele falou assim, a gente quer fazer o seguinte ali, a gente quer fazer um turnaround na empresa, a empresa não está indo bem, a gente quer fazer uma mudança grande na empresa e quer vender o negócio. E a gente te dá uma participação na venda. Eu falei, pô,
E vocês pretendem fazer isso quanto tempo? 2 anos no máximo. Então, você faz 1 ano de turnaround, 1 ano bota a empresa a vender, liquidou, ganhou, tchau. Falei, pô, perfeito. É exatamente onde eu quero estar. E aí fiz o trabalho, blá, blá. Bom, eis que no ano seguinte, que era o ano que a gente tinha preparado a companhia para vender, houve uma operação muito conhecida no mercado, chamada Satyagraha, que prenderam o Daniel Dantas. Sim. Confusão do cacete. E aí, o que acontece na prática foi que os investidores, os compradores saíram da mesa. Pô, peraí, enquanto não provar que focinho de porco não é tomada, no meio do furacão não dá para saber qual é o porco magro, o porco gordo aí. Melhor ficar longe. E aí eu falei, bom, agora temos um problema, que vou ficar mais tempo que eu deveria no negócio, porque não tem comprador, e não é isso que eu desenhei. Eu quero ter meu negócio. E aí, bom, eu tinha um amigo chamado Ricardo, que era um colega lá da época de telecomunicações e tal, uma pessoa muito bacana. E o Ricardo, eu conversei com ele sobre isso, falei, cara, eu vou ter que rever meu plano, não sei o que vai acontecer, blá, blá, blá. E aí, ele falou assim, pô, mas será que não tem uma ideia melhor de comprar? Você próprio comprar o negócio? Eu falei, não tinha pensado nisso, um management buyout. Aí eu falei, não tinha pensado nisso, vou pensar nisso. E aí, eu fiz as contas e falei, vou comprar a empresa. Vou levar lá para a turma da Opportunity, por quanto vocês estão vendendo, quanto eu compro e está tudo certo. Você não precisa de diligência, porque eu estou lá, sou o CEO da empresa. Não precisa de nada, é um contrato simples, assinou, tchau, tchau, tchau. E vamos embora. Mas eis que eles receberam essa história completamente errada. Falaram, nós estamos fragilizados aqui, por um momento de Satyagraha, não dá para vender, vai ser muito ruim, etc. Eu falei, então, estou indo embora. E aí, eles, preocupados até de eu ir para uma concorrência e tal, me deram um bom pacote para ficar em casa, né? Um garden living ali para ficar em casa. E eu usei aquele garden living, mais meu tempo em casa, para montar a FS, que virou grupo, virou mais holding hoje. Mas foi quando começou a ideia de montar uma empresa de cibersegurança focada para consumidor e no ambiente móvel. Eu tinha uma tese, na época, não era óbvia, que as tecnologias 3G, 4G, 5G iam dar uma volta em cima do notebook, do PC, como a gente conhecia. Ia ter muito mais usuário de internet móvel do que internet banda larga, broadband na casa das pessoas. E eu tinha certeza que qualquer coisa ia funcionar se tivesse, como eu tenho hoje em inteligência artificial, ia funcionar muito mais escalável à base de aplicativo do que software para PC. E aí a gente montou a FS cresceu muito. Em 2016, a gente vendeu... Mas qual era o primeiro produto que vocês vendiam lá? Era antivírus para celular. A gente conseguiu desenvolver um antivírus para celular. Eu não posso te dizer assim a complicação que em 2008, 2009 era produzir um aplicativo. Hoje, até uma IA produz um pequeno aplicativo e você consegue conectar numa loja de aplicativo. Mas na época você não tinha desenvolvedor, não tinha tecnologia, não tinha histórico, não tinha onde aprender, não tinha background, não tinha nada. Era um pandemônio construir aplicativo. Mas tá focado, é isso que vai funcionar, é isso que vai dar certo, é isso que vai fazer. Bom, deu certo, não foi tão óbvio assim, não foi no primeiro ano, já deu certo, demorou um pouco para engrenar. Quando engrenou, o negócio cresceu assustadoramente. Em 2016, a gente faturava 800 milhões de reais, mais ou menos, por ano, com margem EBITDA de uns 60%. Era o tamanho do nosso negócio. Que ruim esse negócio. E software agora service, eu entendi né? por que tu compra um monte de carro de 20 milhões, porra. E aí, cara... Aí não dá, pô. Aí é brincadeira. E aí, cara, o que aconteceu foi que a gente foi procurado pelos fundos para comprar e a gente vendeu... E pouca gente sabe dessa história, mas talvez a gente tenha sido o primeiro unicórnio no Brasil de verdade, que gerou dinheiro secundário. Vendeu acima de $1 bilhão. Foi a nossa transação com o Carlyle na época. Aí... Basicamente... Isso foi em que ano? 2016, virada de 17. Porrada louca. A gente, assim, a saída de... Todo mundo feliz, né? Mas tu vendeu. Eu ainda continuei com a participação na empresa, mas eles tomaram conta, né? E aí, em 2020, quando veio o tema todo de Covid e tudo, de reestruturação, eles
for sair do Brasil. A Carlyle saiu do Brasil, né? A presença aqui ela é residual aí em alguns ativos. E aí me procuraram se eu não queria recomprar a empresa. Eu falei, recompro. Você pode... Está aqui minha oferta. Se você vender nesses termos, eu recompro. Em 2020, eu recompro a empresa. Aí redesenhei... Mas tu estava de vacaciones. Eu estava de vacaciones e me metendo no negócio de Venture Capital. Tá. Eu, em 2017, 2018, me dediquei ao Family Office e comecei a olhar a indústria de Venture Capital de forma muito efetiva. Nós chegamos a ter, no auge ali do Family Office, investimento em 42 empresas que a gente tinha co-investimento em Venture Capital. De todos os setores que tu possa imaginar, totalmente agnóstica aos setores. Confusão do diabo, inferno, gritaria. Assim, e aí, aí em 2020, quando eu recomprei a empresa, eu não posso. Mas já era uma outra empresa. Já era uma outra empresa, totalmente diferente daquela que eu tinha construído. Aí, em 2020, eu percebi que tinha um detalhe no modelo de negócio que não era mais o mesmo. A gente não conseguia ganhar, não ia conseguir crescer mais e ganhar dinheiro da mesma forma. E eu tinha certeza que a gente precisava remodelar o negócio. E a partir de 2021, quando começou a contratar time, refazer e tal, a gente pensou em modelos de negócio, splitar ativos da empresa, separar a empresa, dividir a vocação do que era um B2B, a vocação do que era um B2C, daquilo que era B2B2C, dos negócios que a gente tinha ali dentro e redesenhei o negócio. E aí foi muito bacana, porque a gente criou... Dos ativos originais da empresa, 6 empresas foram splitadas da empresa original, né? Ativos de B2C saiu, o B2B foi para outro lugar, os ativos que a gente tinha, todo o inventário de advertising, que tinha um inventário enorme de advertising, foi aportado em outra empresa, e a gente foi fazendo drop-down dos ativos em outras empresas, e esse negócio deu muito certo, esse redesenho que a gente fez, e a partir de 2022 as empresas começaram o que era a FS original, viraram 6 empresas operacionais embaixo e todas crescendo, todas gerando EBITDA, todas... Mas tu tá no dia a dia ou... Eu estou no grupo, né? As empresas são tocadas hoje por executivos de mercado. Eu todo dia falo com os executivos principais das empresas, né? Mas eu não decido mais coisas do dia a dia. Eu não tenho, assim, por exemplo, vai demitir alguém, não vai demitir alguém. Se não for o N1 ali, eu não conheço assim, a dinâmica de quem compra, qual o volume de um fornecedor grande e tal. Esse negócio eu não funciona mais. Mas a visão quem dá sou eu. A inspiração quem dá sou eu. Onde nós vamos chegar, quem dá sou eu. O grande guidance da empresa, eu não delego isso a ninguém. Própria, é um negócio que não abro mão disso, é onde eu inspiro. Que tamanho que tem o grupo hoje? 1,5 bi de receita. A gente talvez esse ano vai fazer um bi 600, bi 620, vai depender um pouco desses últimos performances dos últimos 4 meses aí, porque até setembro a gente está contratado, caiu meu celular aqui, até setembro a gente está contratado, a receita que tem até setembro já está feita, mas dependendo de outubro, novembro, dezembro, a gente pode fazer uns 620. Mas não tem mais aquela margem mágica que tinha... A empresa tem muito capex hoje. A gente está meio ao contrário do ciclo, né? Qual é a obviedade de qualquer empresário hoje fazer capex no Brasil à taxa que nós temos de retorno, né? Você tem o dinheiro encostado em CDI. Se você botar custo de oportunidade, CDI, risco de execução... O custo de capital é 20%, 21% no barato. CDI mais 4, 5, para qualquer empresário. Baratinho. Barato. Que assim, você fazer capex que der ROI menos de 23%, você está perdendo dinheiro. Essa é a verdade, né? Tem que trabalhar, né? Até aí você está... Essa é o CDI. Risco zero. Risco free é 20%. Então, para que eu vou fazer capex com todos os riscos de um capex, mudança regulatória, mudança de tributação, o time que não executa direito? Não é óbvio, né? Mas nós estamos num plano de expansão muito pesado. Então, hoje, parte do que a gente tem de margem, parte não, 100% do que vai na margem é investido na companhia de volta. O que justifica esses planos ambiciosos que a gente tem, até em data centers e tal.
é porque a gente está num ritmo de investimento muito... que é meio loucura no Brasil. Eu confesso que isso não é tão óbvio assim. Não, é nesse momento não é tão óbvio você encarar o capex tão pesado como nós estamos encarando. Grandes empresas não nascem com fórmulas prontas, nascem com gestão, estratégia e decisões acertadas. E o G4 Educação já formou milhares de empresários que transformaram as suas empresas em grandes cases de sucesso. E é por isso que eles são o nosso novo parceiro aqui no Café com Ferri Podcast. Se você é dono de empresa que fatura mais de 2 milhões de reais por ano, chama aqui a Ana do G4 que ela vai te dar todas as instruções para tu conhecer os programas e se matricular, levar tua empresa para outro patamar. Clica aqui nesse link que a Ana vai liberar um presente especial para quem assiste o podcast Café com Ferri. Vamos lá. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua parte de investimento em empresas de risco. Que tu explicasse um pouco as tuas principais teses, qual foram os teus 3 melhores negócios e os 3 negócios que deram errado que tu perdeu tudo. Cara, eu já tive negócio errado Qual foram os melhores 3 negócios que tu investiu e os piores 3 negócios que tu te lembre? Uma financeira americana chamada Chime deu muito bom. Inclusive fez IPO recentemente, esse ano fez o IPO dela. A gente pegou essa empresa nas primeiras rodadas dela lá atrás. Um negócio que o Goldman Sachs me trouxe na época, eu não conhecia nada. E a gente foi muito bom, um retorno, nós multiplicamos por 15 vezes o capital em dólar, em pouco espaço de tempo. Incrivelmente, a SpaceX a gente pegou lá atrás, 2017, 2018, nas primeiras rodadas de captação. Foi 200 bi agora. É um negócio, assim, alucinante. Esse eu não... Eu vendi um pedaço em 2023, acho que eu vendi 24, vendi metade da posição. Mas já tinha... Um absurdo. A primeira rodada que eu fiz, a SpaceX valia 4 bi. Um volume absurdo. Uma companhia, para não citar as brasileiras, uma companhia que foi muito boa, é a Hashdex, que é o fundo de criptomoeda, o ETF, de cripto, Hash 11. Foi muito bom. A saída eu fiz na época que o SoftBank e o Valu entraram. Eu entrei no capital semente, no começo do negócio, e dei saída na série C da companhia. Mas eu tive também, como todo mundo, teve muito sucesso. Tem uma empresa que era super legal, assim, lá nos Estados Unidos, Wine.com. No Brasil tem o Wine.com, mas não é a mesma americana, Wine.com. Pô, assim, eu usava lá, quando eu ia nos Estados Unidos, eu usava o Wine.com para levar vinho para minha casa e tal. E, pô, redondinho, logística, faturamento, sortimento de produto, preço competitivo, assim. E aí... o Citi, eu acho que me trouxe lá, pô, tem uma rodada de investimento grande aqui e tal, você não quer entrar? Eu falei, deixa eu olhar a empresa e tal. Puta, e aí entrei de cabeça naquele negócio, pô, eu adoro vinho, esses caras vão dominar o mundo aí, esses caras são muito bons. Pô, foi um desastre total, um negócio assim, foi a bancarrota. Eu acho que ali... Como é que é o equilíbrio? Porque, pô, para tu entrar na SpaceX, tu bota $1 milhão, faz vezes 50. Daí na outra, tu vai lá e bota 50. E aí perde tudo. Voltamos pro zero. Como é que é o equilíbrio do VC? Porque eu acho que a grande sacada de ganhar dinheiro com o VC é o tamanho do cheque. Porque se tu... Usualmente, quando tu dá... Eu tenho uns amigos que entraram no Facebook... entrou em umas 3 porradas loucas, assim, sempre com cheque pequeno. E aí, no cheque grande, ele se ferrou. O equilíbrio é muito difícil, né? Porque tem... Hoje, o cenário de Venture Capital... Hoje, a gente deve ter até uma apresentação importante de Venture Capital que atualizou e os Venture Capital estão mudando muito o perfil, principalmente os gringos, né? Você for olhar... a indústria de Venture Capital em 2024, nos Estados Unidos, foi mais ou menos 170 bilhões de dólares. Metade disso, 50%, 80 bilhões de dólares, foi entregue em 10 transações. Ou seja, o mercado de Venture Capital mudou completamente para concentração. Na época que eu montei o negócio, era um modelo estatístico. Tu tem 40 empresas, 3 vão porrar e vão pagar os 40. É meio estatístico. Quanto mais você põe, mais estatisticamente... Obviamente, não é só isso. Mas por que não é óbvio Venture Capital? Porque via de mexe, para você ganhar muito dinheiro, você investe no estágio muito inicial nas empresas. Você está ali, quando a empresa passou pelo protótipo, ela está ali no MVP um pouco mais para você multiplicar se der certo. Mas, de forma, assim, na prática hoje, assim, nesse meu mundo do Family Office, eu tenho investido muito pouco em Venture Capital, porque
O juros estrutural no mundo subiu muito, né? Você, quando os juros era zero, beleza. Mas com os juros estruturalmente muito acima, o Venture Capital não é tão mais óbvio, pelo menos para a minha percepção, já. É uma empresa um pouco mais sólida, né? Tem receita, tem margem, tem um time mais robusto, tem uma tese mais elaborada do que hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, a minha tese de investimento na época, eu não consigo replicar ela hoje, assim. Mas parte tinha muita intuição, muito... Alguém que te introduz à empresa e tem um grande background, 17, 18, 19... O deal flow era mais importante do que o deal. Mas tu gostava de olhar mais para o produto, para o founder? Era founder, 100%. E até hoje eu acredito que nesse estágio tem que olhar o founder. Segue a pessoa. Onde os talentos estão indo, você segue. Eu não... A empresa não tem inércia, né? Você investe numa empresa, não tem inércia. A empresa está começando ali. Qual é a inércia que ela tem? Qual é a base de clientes, a marca? Não tem, né? Você não é esse ativo que você está comprando, você vai para a private equity. Você está comprando a história e a capacidade de alguém em deployment. É isso que você está comprando. Assim. Pelo menos foi como eu vejo o negócio. E até hoje. Estou mais afastado da indústria venture capital, porque eu acho que tem tanta oportunidade fora, com esses juros muito elevados do mundo, do que não vale a pena você ficar 10 anos no ativo para remunerar 2 vezes dólar, 2 vezes e meia, 3 vezes dólar. Mas meio que está sem sal, aquela churrasco sem sal. Você que é do sul, assim, aquela churrasco sem sal. E tu tá vendo com Minerva Foods, né? O que tu está vendo de oportunidade de negócio agora? O que tu está investindo? Fora a tua própria empresa. O gente está em proprietário... O que tu acha que vai ser a grande pegada? Só se fala em IA, mas tem gente fazendo talvez eu te diferente. faça uma coisa contra provocação contrária. Se eu tivesse 20 anos hoje, o que eu faria? Voltasse no tempo. Eu ia me jogar nesse negócio de IA igual um maluco. Ia me jogar para dentro da piscina. Ia entrar nesse frio, do jeito que fosse, de roupa e tudo, e ia cair para dentro. As oportunidades que a IA deixa na mesa, em qualquer setor, é muito grande. Nós estamos diante, mais ou menos como se fosse aquela porta de Nárnia. Abre e tem uma floresta enorme para você desbravar ali dentro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Claro que aqui tem um viés de um cara que é tech, sempre cresceu tech, ganhou dinheiro com tech, acreditou desde sempre. É claro que eu tenho esse viés. Talvez se eu fosse banqueiro, eu ia falar de fintech, de bancos e tal. Mas eu acho que a oportunidade em tecnologia é absurda. E aí eu vou te falar o que eu estou fazendo, para provar que o que eu falo, eu faço. Eu estou investindo em infraestrutura de IA, que é data center. É a parte de infraestrutura que é a parte mais hard do negócio, né? Onde tem um volume de capital NVIDIA mais intenso. Não, nós não fazemos esse semicondutor, né? Nem design de semicondutor, nem placa de semicondutor. Está construindo data center para que placas como a NVIDIA fiquem lá dentro, possam rodar. O IA, assim, eu acho que você tem 4 grandes dimensões de IA, assim, que você pode começar a pensar na IA. Na infraestrutura, e basicamente é data centers e derivados. Na parte de semicondutor, que é um negócio da NVIDIA, da Intel, da Samsung, da AMD, vários caras, players desse negócio, TSMC. Tu acha que a NVIDIA está cara ou barata? Eu acho que, se você acredita que esse negócio da IA é realmente algo que vai ser implementado 100% em todas as empresas do mundo, você está barato. É 10 trilhões esse negócio. Hoje a dominância da NVIDIA é tão forte que assim, não dá para você achar que aquilo vai diminuir. Agora, dito isto, o risco é enorme, porque você está pagando um múltiplo de... Mas há 4 anos a Apple não cresce. Decresce, na verdade. Lembra que a Tesla, diziam que a Tesla ia ser imbatível, que a Tesla ia ser uma máquina, e aí veio os chineses e liquidaram com a Tesla. Pois é. Eu acho que, como tudo na vida, você... Tem um livro lá do Michael Porter, da década de 80, lá, Competition, eu não lembro, acho que é isso. Que ele tinha lá, no planejamento estratégico, as forças que tinham. Uma das variáveis lá que você não controlava era a diferenciação do seu concorrente e o próprio concorrente em si. Você nunca pode imaginar que esse negócio não tem dinamismo. Então, se você imaginar as mesmas condições e ressalvado o imponderável, ela é uma empresa, uma oportunidade. Se você imagina que esse negócio tem um ambiente de competição severo, porque pouca gente está olhando é o seguinte, bom, eu sou a Apple, eu tenho um caixa aqui de 300 bilhões de dólares. Bom,
Se eu começar um negócio igual o da NVIDIA, qual é a minha recompensa? Eu posso ser uma empresa que vale 4, o dobro do que eu valho hoje. Opa, peraí. Vou pensar sobre isso. Há 6 anos atrás, o negócio da NVIDIA valia 50 bi de dólar. A Intel valia 40 bi de dólar. Agora o incentivo é diferente. Agora, porra, a NVIDIA vale 4 tri. A TSMC lá passa invadida pelo chinês, vale 600 bi de dólar. Bom, eu tenho muito caixa, eu posso começar a pensar que eu posso ter um negócio desse também. Então, tem uns incentivos de concorrência que pode aparecer que não está óbvio. Porque as Big Techs, de fato, têm um caixa hoje absurdo. E a mudança tributária que está acontecendo nos Estados Unidos, a margem dessas empresas vai disparar. Porque, basicamente, você está conseguindo antecipar a CAPEX e colocar na margem, né? Então, basicamente, o imposto dessas empresas, médio de 20%, 21% de imposto corporativo, vai cair para uns 14%, 15%. É só parar e fazer a conta. É só olhar aí o que está acontecendo, você vai vendo que está caindo, que ela está pagando percentualmente sobre receita. Porque mexeu na tributação, CAPEX pode ser antecipado, você bota para dentro da margem, paga menos imposto e sobra mais caixa. Então, essas empresas estão no all-time high de investimento. Elas estão investindo alucinadamente nesse negócio. Então, pode haver competição? Pode. O Alibaba mesmo está fazendo as primeiras placas de vídeo de alta complexidade, com baixo namômetro, que é um negócio que a NVIDIA domina, TSMC e NVIDIA dominam de lavada. Agora, se você me perguntar, o Brasil tem condição de competir nisso? Eu acho que nenhuma. Do que eu consigo ponderar hoje. Né? Alguma variável para frente que possa melhorar, mas negócios de semicondutor, de design de semicondutor, são negócios de 10 bi, 15 bi de capital inicial. O Brasil é muito difícil. Eu vou dizer de outra forma. Nos Estados Unidos, se você é um jovem talentoso, já fundou 2 ou 3 empresas, e você tem uma tese boa, você levanta 50 milhões de dólares numa rodada pre-seeds. A zero. A equity. Não custa nada. A equity. Cara, tu vende lá 30% da empresa, leva 50 milhões de dólares. No Brasil, a nossa audiência aí está escutando, qualquer empresário levantar 50 milhões de dólares no Brasil, 300 milhões de reais, o cara tem que ter balanço, muito balanço e muita negociação com os bancos para você tirar uma operação de 350 milhões de reais, 300 milhões de reais no mercado doméstico. Essa é a diferença. Então, assim, como é que você vai investir no longo prazo no Brasil 10, 15 bi de dólar para montar uma fábrica de semicondutor, para desenvolver tecnologia? É difícil imaginar que o cara não tenha um comparativo nos Estados Unidos, um comparativo em alguns países da Europa, um comparativo na China, que não seja muito mais eficiente do que está aqui. Então, esse é o ponto. Os motores de ar, eu acho que o Brasil também não vamos fazer motores de ar aqui. Acho pouco provável que a gente consiga fazer. O motor de ar é o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o DeepSeek. É o motor de ar. Eu acho porque os investimentos são muito grandes. A concorrência é muito pesada. A busca de talento nesse negócio é surreal. Você viu que o Zuckerberg está pagando para os caras aí. Está fazendo um pacote de 200 milhões de dólares para o executivo. Qual é a chance da gente sobreviver a um tipo de concorrência como essa? É muito baixo. Agora, a aplicação... Cada pagando de luvas. De luva. Então, agora, a aplicação sobre IA e data center, acho que o Brasil tem uma capacidade grande de ser competitivo no mundo. Eu acho que aí na aplicação vale o mercado doméstico muito forte, a tropicalização, produtos só fazem sentido aqui, que tem que adaptar as regras fiscais, regras de comportamento de consumidor, que é muito típica aqui. O brasileiro é consumidor. Hoje eu vi um gráfico super interessante da adoção do ChatGPT. As fotografias para ChatGPT. E aí os caras separaram em 2 grandes grupos. Os grupos que são para economias desenvolvidas e não desenvolvidas. A adoção em países que não são desenvolvidos, Índia, Brasil, é muito maior do que nos países desenvolvidos. A adoção do ChatGPT na Finlândia contra o brasileiro tem 5 vezes mais adoção por habitante. A nossa contra a Suécia, 5 vezes mais. Então, os países subdesenvolvidos que não têm tanto acesso, imagina que um finlandês, assim, ele não vai perguntar para o ChatGPT. A DAP está com quase 200 mil assinantes. Olha aí, começou agora. Vale 2 bi. Olha 2 bi isso. de real. Então, eu acho que na camada de aplicação nós temos um potencial enorme. Em semicondutor
e em motor de IA, eu acho que a gente, infelizmente, pelo custo de capital, a natureza do risco no Brasil, o problema educacional que nós temos na formação de engenheiros, eu acho que não é óbvio. Pode acontecer, claro, tudo pode acontecer, mas eu acho que não é óbvio. Então, as 4 caixinhas é o design, a infraestrutura... Que é o semicondutor, né? Infraestrutura, design, motor e aplicação. Eu acho que é onde eu começaria a olhar para esses 4 pontos. E focaria na aplicação e infraestrutura. E tu acha que a pessoa que está assistindo aqui, que não manja nada de IA, que está começando a usar o ChatGPT, deveria fazer para realmente entender a dimensão desse troço e entender como que ela pode se informar, aprender, a usar melhor esse negócio para o negócio dela, para ela eventualmente se desenvolver profissionalmente? Qual que é o caminho das pedras, assim, que tu acha que é o primeiro passo que o cara tem que É muito dar? difícil a gente falar do que dá certo para você e projetar isso em outras pessoas. Assim, eu sempre tive muita dificuldade de dizer, aquilo que deu certo para você, recomenda aqui, tá? Porque deu certo na minha circunstância, no meu momento, para as minhas capacidades, meu ciclo de competência. É muito difícil falar, mas eu acho que tem uma coisa aí importante. Consuma conteúdo, porque é muito fácil aprender IA. Você imaginar a dificuldade que tinha um cara, sei lá, 2005, aprender um Java, uma linguagem de programação Java, a linguagem de programação PHP, Ferrou. a engenharia do software, a arquitetura de software, a dificuldade que tinha, a informação. Hoje, cara, você pode ser o que você quiser, né? Qual é a era que nós estamos colocando? É a primeira vez na história que o conhecimento não vale nada. E aí eu não quero ser presunçoso, que conhecimento não vale nada, mas nos termos que a gente está contratado na sociedade, como é que a gente contratou a sociedade? Capital, dinheiro, formação bruta de capital e conhecimento. Isso que define, inclusive, as profissões, né? Por que você é um grande trader? Porque você tem conhecimento. Por que você é um grande médico? Porque você deve ter conhecimento. Eu já me achei um grande trader. Hoje eu me acho um trader bosta. Mas bom, é ruim. Mas a geração do conhecimento, nós fomos moldados a conhecimento. Quem se destaca, quem tem mais conhecimento, quem cresce, quem tem mais conhecimento. Hoje, você chega no médico, que, sei lá, vou botar um médico super caro, R$5.000 a consulta. Super prime, super caro. R$5.000 a consulta. Bom, você chega lá no médico mais preparado do que ele, né? Porque você botou tudo no chat GPT, tá lá. Aí você vai precisar de médico daqui a um tempo para te dar só prescrever remédio e novos exames. Na China, o chat GPT a inteligência artificial tá atendendo paciente. Então, ou seja, o preço do conhecimento do médico vai cair muito. E aí, eu não acho que a profissão acabe, mas eu acho que ela tem que se remodelar. Porque, pelo conhecimento, essas inteligências artificiais estão colocando na lona. Assim, eu tô cheio de amigos, pequenos empreendedores, consultores, empreendedores de si próprio, que antigamente pagavam um contador, uma boletinha lá, boletinha para o advogado, assinar o NDA, analisar o NDA, fazer um contratinho simples de locação e tal. Literalmente não usa mais nada, o dinheiro acabou, evaporou. O contratinho de NDA é o chat que faz, ou o Grok, ou o Gemini, o derivado disso, o análogo disso. Mas o cara não paga mais. Ele quer um outro tipo de profissional do lado dele, que é muito mais relacional, né? O advogado que apresenta... A competência comercial é mais importante hoje do que a técnica. A relacional, talvez, né? Porque a comercial dessa de mandar oferta, mandar... Comunicação, talvez. Isso aí virou uma commodity, né? Acho que a educação vai ser disruptada? Eu acho que sim, acho que já está sendo, porque tem duas coisas, né? A demografia no mundo mudou completamente. Nós estamos ficando um mundo mais velho. No Brasil, inclusive. Se você tem um mundo mais velho, você provavelmente vai precisar de mais hospital do que escola, né? O mundo mais novo precisa mais de escola do que hospital. O mundo mais velho precisa de hospital do que escola. Então, tem uma mudança radical. Então, talvez a gente não precise de tantas escolas quanto a gente já teve no passado. Então, a gente precisa de menos. Infelizmente, vai ficando velho, vai precisando mais de hospital. Infelizmente. E uma época em que obter o conhecimento e cruzar o conhecimento hoje está na tua mão por teclado, por chat. O que é o papel de alguém transferir conhecimento? Não tem mais, você tem que orquestrar. Essa tese do mundo envelhecendo é da JGP lá do... Jacuski? Do Brilhante. Ele é brilhante, o Jacuski. Já vi uma tese dele bem... Os Estados Unidos menos, o Brasil muito, China muito, Japão muito, Europa muito.
está envelhecendo uma taxa, a demografia mudou completamente. Está nascendo menos pessoas e envelhecendo mais pessoas. Está dado, é estatístico. A gente teve aqui o CEO da Pets, o Sérgio Zimmermann. Cara, se não trabalhasse com pet, trabalhar com o quê? Ele falou, cara, com velho. É uma quantidade maior, uma população idosa maior. Tem 100 milhões de pets no Brasil. Sabia disso? Não tenho a menor ideia. 100 milhões. Tem uma tese de consolidação aí importante. Agora, eu acho que a educação, como a gente imaginou que algum professor detém um conhecimento e transfere isso para um aluno, eu acho que essa tese não... Imagina você, um professor de uma faculdade aí vai falar sobre trade de bolsa. Imagina a quantidade de conhecimento que ele tem com o YouTube. Vou nem na IA. Que pessoas muito mais profundas, que têm muito mais histórico, de vida real, ganharam dinheiro pra caramba, pode passar para ele que aquele professor da faculdade, mas muitas vezes, coitado, tá ali e não tem nem experiência prática no negócio. O que é mais prazeroso ele aprender? Alguém que já fez, ficou grande, vendeu empresa e tal, um rei Dálio, ou aprender com o professor da faculdade dele? O que é mais interessante para ele? Vale o diploma, por enquanto, né? Porque em algum momento os RHs vão acordar que isso talvez não é o mesmo valor que foi há 10 anos atrás. Mas dizer, cara, não importa o que esse cara passou, importa o que ele faz na prática e qual o comportamento dele diante da pressão. É mais importante saber promptar o ChatGPT do que ter feito um curso de engenharia. Eu não sei esse nível de profundidade para um curso de engenharia, mas... E eu também nem quero colocar essa universidade nesse desafio aqui, que não seria nem justo eu fazer isso, mas que de fato você hoje consegue alcançar profundidade via um chat, que você não faria isso há 5 anos atrás, isso é uma verdade, tem que lidar com essa situação. Então, se alguém na tua empresa consegue fazer um agente de IA super poderoso, que facilita o trabalho de muita gente, provavelmente esse alguém vai valer mais do que o outro que não fez. Eu, como empresário, prefiro. E aí, pouco importa se você estudou na faculdade XPTO ou XPTB. Então, eu acho que tem um desafio. A educação está sendo desafiada de maneira estrutural. Roberto, o que tu acha mais atraente? Tu que tem vários amigos importantes e famosos. O que tu acha mais atraente, o poder ou o dinheiro? Pergunta boa, assim. Eu, como empresário, acho que o barato da história e aí eu nunca gozei do poder, desse poder político, público, como a gente conhece, né? Eu nunca me enveredei por esse lado, nem quero, mas eu acho que o mais legal na vida, principalmente, é muito fácil, depois que a pessoa já conquista também falar isso, mas o mais legal da vida, talvez é a combinação de você conseguir fazer coisas super legais e ganhar algum dinheiro. Eu acho que não há lugar no mundo melhor para você estar do quando você faz algo que você, de fato, acredita, e é uma coisa que, no final você vê pessoas usando, pessoas, no meu caso, né, protegendo pessoas, levando segurança. Eu acho que é um barato, assim, você construir histórias, eu acho um barato, assim. No final do dia, assim, eu acho que esse poder político, a capacidade que você tem de fazer as coisas sem dar satisfação para ninguém, né? Eu tenho poder, eu chego aqui e faço e pronto. É uma coisa muito inerente, assim, dos caras da classe política, né? Porque no dia a dia você não consegue nem ter poder na sua casa, né? Quem manda é a mulher, né? Mas essa concepção dessa forma de poder é um tema muito mais bem palatável para os políticos do que para nós, empresários, que temos que vender, acordar cedo, ligar, estressar, fazer acontecer. Eu acho que a gente está muito na fase de construir coisas juntos do que impor coisas. Roberto, eu tenho uma curiosidade. Qual foi o melhor conselho que tu deu e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Foco. Foco é tudo. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu acho que qualquer coisa que você faça, foque, acorde pensando nisso, durma pensando, vá no banheiro pensando naquilo, cai para dentro, não resiste. A resistência do material não
não é capaz de deter uma pessoa obstinada, uma pessoa perseguindo seu objetivo. Não tem como. Tu acredita em sorte? Acredito. Eu acho que todos nós temos um pouquinho dela. Ou falta? Todo mundo. Ou falta, às vezes. Mas no final da vida, quando você olha a vida em perspectiva, se você olhar qualquer vida, você vai ver que a sorte sempre vai estar em algum momento da tua vida. Vai estar, seja no ambiente romântico, seja no ambiente emocional, seja no ambiente de trabalho, seja com a carreira. Em algum momento você teve com ela, assim, você estava... É aquele negócio do incidente casual, né? Pô, por acaso encontrei o Ferri, pô, ele me falou do negócio, pô, eu botei a grana e tal, pô, o negócio saiu do outro lado. Pô, aquelas coisas assim que você não tem a menor ideia de onde saiu aquilo ali. Pô, como é que a coisa combina com a outra, como é que sai do outro lado. Essas coisas assim... Mas eu não acredito para me entregar a ela, né? Eu acredito que ela exista e que todos nós somos beneficiários em algum momento dela ou a falta dela. E não acredito que ninguém deve basear a sua vida em sorte. Mas que ela existe, existe. O que tu não deixa de perguntar para alguém que tu vai contratar? Cara, o que você fez de bom na vida? Eu acho que essa é a pergunta que eu fiz em todas as entrevistas que eu passei. Quem está me ouvindo aí, que já passou a entrevista comigo... É uma pergunta que eu sempre falo. Aí, cara, o que você fez de bom na vida? O que você construiu aí? Nada. É claro que quando você está num processo de entrevista de emprego, as pessoas tentam tirar suas melhores versões, né? As pessoas estão tentando um emprego, como você está se vendendo ali. Né? Tentam tirar suas melhores versões, está floreando um pouco. Mas meu objetivo é saber, cara, exatamente o que foi que você fez que impactou, assim, seja no trabalho, seja na vida pessoal e tal. Isso eu sempre pergunto. Ô, Roberto, a gente tem um nicho de pessoas que nos assistem que esse aqui é o podcast dos formadores de opinião. E muita gente quer ser um formador de opinião, apesar desse ser o podcast dos formadores de opinião. Então eu queria te perguntar quais são as 3 dicas que tu daria para quem hoje está ferrado e quer mudar de vida. Quais são as 3 coisas que tu faria se tu tivesse ferrado e tu quisesse mudar de vida? Pode ser mentalmente, profissionalmente, psicologicamente. Difícil dizer, mas eu acho que... Bom, se fosse materialmente, cuide da dívida. Esses níveis de juros que nós temos hoje, a dívida te mata. Então, eu tentaria fazer qualquer negócio para zerar a dívida materialmente falando. Segundo, lide com pessoas de energias boas. Energia é um negócio... Eu não quero parecer esotérico ou romântico aqui na minha fala, não é esse é o meu objetivo, mas a energia boa contamina muito, assim, contamina para o bem, assim. O momento mental seu é tão importante quanto qualquer outra saúde que você tenha, né? E aí eu acho que as pessoas, elas se comunicam muito por energia. Você está do lado de pessoas que de fato não te levam para outro lugar, senão para o abismo, é muito ruim. E a terceira coisa, talvez, cuide da família. Eu acho que no final do dia, cara, o único porto que você vai ter sempre é a família. É difícil você conseguir, por mais pragmático que você seja, por mais... No final do dia, quem está com você no dia a dia é que teu pai, tua mãe... Cara, são coisas, assim, absurdos, a expressão máxima do amor, assim. Ninguém vai te querer tão bem quanto alguém que te gestacionou, assim, sei lá. Mas, de novo, assim, eu estou sendo vago aqui porque tentar fazer uma coisa mais genérica, que as pessoas possam compreender. Mas eu acho que se você, em algum momento, assim, no Brasil, hoje, ter dívida é um negócio que vai te matar. A dívida... Você tem um caixa, a geração do teu dinheiro é menor do que quanto de juros você paga, vai te matar. No Brasil, não brinca com esse tipo de situação. Mentalmente forte. Mentalidade é tudo, assim. Eu acho que e parte disso é a energia que você transmite, que você recebe. E uma base familiar, eu acho que, por mais que eu não esteja cravando aqui coisas assim, isso, mas no final do dia é isso, cara. Cada um fala uma coisa diferente. Quem que é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu? Pessoalmente.
mais inteligentes, talvez o Elon Musk, o Daniel lá do Banco Opportunity, o Esteves, são caras uma mente assim privilegiada. Esteves é o meu. É bizarro. O cara é bizarro. O cara é um cavalo. É bizarro. Pelo amor de Deus. Né? São mentes extraordinárias, né? Deixa eu te perguntar, qual o teu maior arrependimento que tu te lembre? Não ter comprado mais Bitcoin. Não valia $700. Tu comprou a $700? Comprei um pedacinho a 700, vendia a 3 mil, comprei a 3 mil, saía a 7. Pô, mas meu maior arrependimento de ter comprado mais Bitcoin. Eu tenho um cliente que comprou 700 2 mil bitcoins a $10, 2 mil, e vendeu a 20. Pô, ganhou dinheiro, foi feliz. Né? Podia ter ganho mais. Foi. Qual o teu sonho grande? Cara, eu queria conseguir levar a minha empresa para todos os países do planeta. Eu realmente quero fazer isso, eu quero conseguir levar meu produto em cada país do planeta e eu consigo absorver a demanda desses países. Quantos países você atende hoje? Hoje, a gente já atendeu 9 países, hoje só Brasil. 100% doméstico. Eu queria que tu definisse para nós o que é um bom amigo. Bom, assim, quando eu olho minha vida em perspectiva, assim, as fases da vida você vai deixando amigos muito na sua fase de vida, né? Colégio, faculdade, primeiro trabalho, quando você começou a empresa. Mas, no fundo, assim, se pudesse eleger uma característica, eu acho que um bom amigo é quando você... É meio tomar anador. Você compra anador porque ele é fiel, ela te passa a dor. E você é fiel a ela, ela é fiel a você. Eu acho que a fidelidade do amigo ali, de você... Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, Lírio Parisotto, que ele diz assim, amigo de verdade é aquele que você já comeu um saco de sal junto. E esse negócio do saco de sal é interessante, porque basicamente está embutido nessa ideia, a ideia de você ter passado um perrengue junto, né? Imagina comer um saco de sal, né, cara? Pô, não deve ser uma coisa agradável, né? Mas você já conheceu ele num perrengue, já conheceu ele numa situação difícil. Ele já teve com você numa situação difícil. E eu acho que isso é uma proxy meio da lealdade, né? Você, ainda que em momentos ruins você passou junto, ele se manteve o mesmo cara, ele não é um desonesto intelectualmente com você, ele não é desonesto com a amizade com você. Meu pai diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, no dia que seus amigos de verdade, aquelas pessoas que você considera passar de uns dedos da mão, tem alguém te traindo, né? É claro que essa ideia é uma ideia mais de restrição, né? De você... Mas é a ideia de que amigos de verdade são poucos, que você vai encontrar ao longo da sua vida, né? Se você pegar, acho que quase todos nós, assim, os amigos que você fez quando você tinha 5 anos de idade e depois, você passado 40 anos, você tem os mesmos amigos, eu acho que você vai ter muito poucos. Né? E por qualquer razão, e nem sempre é deslealdade, mas por qualquer razão. Então, eu acho que no final do dia, a lealdade, e não é leal por nada, é leal nos princípios, na forma que ele gosta de você, quando ele esteve com você, quando você passou por situações, ou quando você estava feliz, ele estava também com você lá. Então, eu acho que talvez a principal característica de um amigo para todos sempre é a lealdade. O que é felicidade para ti? Cara, é poder acordar todo santo dia e não ter que ir para um hospital para cuidar de uma pessoa que eu amo de verdade. Eu acho que a beleza da vida é viver. Então, se acordar e poder fazer seu dia a dia, então, é a beleza da vida. O mais importante de qualquer coisa é viver, né? Seu bem mais precioso, depois sua saúde. Assim, tá errado, mas você está vivendo, está vivo, não está cuidando de um ente no hospital, na beira do abismo, na beira de um poço, assim, uma pessoa que você ama, está ali, às vezes impotente diante de uma doença que está matando e você ter que passar por aquele sacrifício, sofrer junto com alguém. Não é a expressão do viver. Acho que viver, ele... não há... Olha, pode dizer o que for. O mais importante da vida é viver. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Alberto Leite, um dos maiores empreendedores de tecnologia no Brasil, no podcast Café com Ferri. Gente, você que ficou até aqui o final do nosso podcast, finalzinho do nosso podcast,
Eu queria convidá-la a participar da nossa comunidade aqui do YouTube. O que são de R$7,90? Caríssimo a comunidade. R$7,99. Cara, foi uma inventam briga aqui, porque eu queria botar esse preço um pouco mais alto, mas a turma quis fazer... Vai fazer a gente fazer R$7. R$7,99 o plano básico aqui da nossa comunidade paga do YouTube, R$19,99 o plano avançado. $1,20. No plano avançado, você tem acesso com antecedência aos episódios, selos de fidelidade, acesso a sorteios e campanhas de seguidores engajados. Que isso, cadê a Emily? E você ainda vai ter 10 minutos adicionais de conteúdo de cada podcast. Então, um vídeo exclusivo para quem é membro aqui. Então, tu já sabe, né? R$19 por mês para todo esse conhecimento. Que eu acho que só a dica que ele disse para tu mudar tua senha do celular de 5 para 6 dígitos já vai te proteger aí, já vai os 19 pila aí que tu vai botar na nossa comunidade do YouTube. Os patrocinadores aqui, efetivamente eles dão presentes, não são brindes. Então, presentes. Sessão presentes pro Alberto Leite. Ó, churrasco. Muito bom. A Minerva te dá um churrasco de verdade. Eu tenho o que agora? Que pica. Puta, fala que eu vou tratar aqui. Ó, muito bom. Adapta. Aqui, Adapta te dá 1 ano de acesso à sua Tem um plataforma kit de AI. churrasco. Aqui. Tu come churrasco? Não, aqui é da Aqui é a carne. carne. Aqui é carne. Aqui é o kit. Então aqui tem um Com kit. churrasco não, tu é vegano? Adoro. Aqui tem o kit. Eu sou vegano, eu como boi que come mato. Portanto, eu sou vegano. Vegano que come carne. Transvegano. 3 veganos. Uma canequinha do podcast pra você levar pro seu Muito escritório bom. aí, lembrar dessa participação que foi muito legal. Baita de um episódio. Alberto Leite no Café com Ferri. Queria agradecer demais a presença de todos aqui. Queria que você odiou esse episódio. Coloca nos grupos de WhatsApp. Olha o absurdo que esse cara falou. Compartilha com todos os seus amigos. Porque a gente ama os haters, que são os nossos funcionários, sem carteira assinada. Queria agradecer demais a audiência, a sua paciência. Esse aqui, de longe, o melhor podcast do Brasil. Ainda não o maior. Em breve, também o maior podcast do Brasil. Um grande abraço a todos. Até o próximo Café com Ferri. Muito obrigado. Valeu, Brasil!